Então, pessoal, a aula de hoje é a correção da atividade da página 26. Vamos aqui à questão número 1, né? O que a gente tem que fazer? Então, a gente está nas operações de radicais, a adição e subtração de radicais. Lembrando que tanto a adição como a subtração com radicais, os radicais têm que ser semelhantes para que a gente possa resolvê-los. O que não são semelhantes, a gente só repete eles, ok? Então, vamos aqui. Primeiro, na questão número 1, eu tenho para efetuar as operações a seguir. Então, na letra A, a gente tem assim: raiz de 7 menos 5 raiz de 7 mais 2 raiz de 7. Resolvendo isso daqui, a gente vai pegar os termos que estão lá de fora no radical, que no caso aqui na raiz de 7 é o 1, quando não vem nenhum número é 1, que está lá de fora. A gente vai pegar o 1, diminuir do 5 e somar com 2. Esses números que estão fora do radical. E o radical a gente conserva ele, certo? Então, a raiz de 7 a gente conserva. 1 menos 5 dá menos 4. E menos 4 mais 2 dá menos 2. E a raiz de 7 a gente conserva. Então, a resposta ficaria desse jeito, certo? Vamos agora para a letra B. Então, na letra B, eu tenho 2 raiz quinta de 2 mais raiz quinta de 64. Para resolver isso aqui, a gente tem que transformar esse 64 em um radical semelhante à raiz quinta de 2. Então, esse processo é o meio de fatoração feito. A gente vai fatorar o 64, aí por 2 aqui, que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. No caso é raiz quinta, a gente vai agrupar os números de 5 em 5 e tirar um número. Esse número que a gente agrupou fica fora da raiz. O que a gente não conseguiu agrupar dentro da raiz. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 números, 2, a gente vai agrupar, vai tirar apenas 1. Então, eu vou ficar com um 2. E esse 2 aqui que eu não consegui agrupar, coloca a raiz quinta e coloco ele dentro. Aí fica assim, 2 raiz quinta de 2. Aí aqui vai ficar 2 raiz quinta de 2, somado com 2 raiz quinta de 2, que é o valor da raiz quinta de 64. Soma os números que estão fora. Então, 2 mais 2 dá 4. E a raiz quinta de 2 a gente conserva ela, certo? Essa foi a letra B. Na letra C, a gente tem... Observe que a letra C, ela vem assim: 2 raiz de 16 mais 3 raiz cúbica de 16 mais 4 raiz quarta de 16 e mais a raiz sexta de 16. Só o radicando que é semelhante, o índice não. Então, a gente vai ter que transformar isso daqui. Vamos simplificar o máximo possível para que ele se torne, né, semelhante os termos. Então, a raiz de 16, já sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4 mais 3. A raiz cúbica de 16, a gente faz a fatoração, como nós vamos usar já, né, já deixa aqui. Então, 16 por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Como é raiz cúbica, a gente agrupa de 3 em 3, tira 1, e o outro que a gente não conseguiu agrupar, coloca a raiz cúbica e ele dentro, que no caso é esse 2 aqui. Então, fiquei com 2 raiz cúbica de 2. Então, a gente vai pegar e multiplicar com esse 3. Então, 2 raiz cúbica de 2. Mais... Agora, 4 raiz quarta de 16. Eu vou conservar o 4 vezes. A raiz quarta de 16, como aqui eu já tenho a fatoração, eu encontro 4, 2, como agrupando vai ficar só 1, sem nenhuma sobra, então a raiz quarta de 16 é o do próprio 2. E a raiz sexta de 16, que eu vou ficar com raiz sexta de 2 à quarta. Eu não posso agrupar aqui o 2 à quarta que eu encontrei. Depois que fizer isso, a gente multiplica esses valores que foram encontrados. Então, 2 vezes 4 dá 8,
3 vezes 2 dá 6, raiz cúbica de 2, mais 4 vezes 2 dá 8, e mais a raiz sexta. Como aqui é raiz sexta, a gente vai simplificar. O 6 a gente divide por 2, e o 4 também divide por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, o 2 a gente conserva que é essa base, e 4 dividido por 2 dá 2. Vamos apagar aqui para desembolar. Chegou aqui agora, eu tenho 8 mais 6 raiz cúbica de 2, mais 8 mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Os valores 8 dá para mim resolver, que eles são semelhantes. Porém, a raiz cúbica de 2 e a raiz cúbica de 4 não são termos semelhantes, então não tem como resolver elas. 8 mais 8 dá 16. Mas aí eu só vou conservar a raiz cúbica de 4 e mais 6 raiz cúbica de 2. Aí fica assim a resposta, né? Não importa a ordem desses fatores, né? Se você encontrou os mesmos números em ordens diferentes, está correto. Na letra D agora, a gente tem 3 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 3, entre parênteses, mais 6 raiz de 2, menos 2 raiz de 3. Resolvendo isso daqui, a gente vai eliminar primeiramente os parênteses. Então, a gente vai ficar com 3 raiz de 2, mais 7 raiz de 3, mais 6 raiz de 2 e menos 2 raiz de 3. Agora, vamos pegar os termos semelhantes, que é o 3 raiz de 2 com 6 raiz de 2, e o 7 raiz de 3 com o 2 raiz de 3. Então, esses são termos semelhantes. Vamos agora resolver ele. Então, 3 com 6 dá 9, e a raiz de 2 a gente conserva. Agora, 7 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 dá mais 5 raiz de 3. Então, a resposta fica nesse formato. Vamos agora para a letra E. Eu tenho raiz de 32 menos 2 raiz de 12 menos raiz de 75 e mais 3 raiz de 72. Vamos fazer a fatoração de cada um dos números, né? Então, 32, vamos fatorar ele aqui por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, agrupa de 2 em 2. Os números que eu consegui agrupar, eu tiro 1 e multiplico. Então, 2 vezes 2 dá 4. E coloco o outro número dentro da raiz. Então, fico com 4 raiz de 2. Vamos fazer todas as fatorações. O outro que eu tenho aqui é o 12. Então, no primeiro eu encontrei 4 raiz de 2. Então, na fatoração do 12, a gente vai pegar por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 2, não pode, então vai por 3, que dá 1. Agrupando, como é raiz quadrada, fica 2 raiz de 3. Como eu já tenho um número fora, então a gente vai multiplicar esse 2 aqui por 2, que vai ficar 4 raiz de 3. Na outra letra, na outra, eu tenho raiz de 75. Então, vamos fazer a fatoração de 75. Por 2 eu não posso fatorar, posso por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. Aí, o 25 agora eu já não posso mais por 3. Então, eu vou tentar agora por 5, que vai dar 5, e por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, agrupa, fica 5 raiz de 3. Então, esse aí é o valor, 5 raiz de 3 de 75. E agora, por último, o 72. Então, no 72 eu tenho por 2, que dá 36, por 2, que dá 18, por 2, que dá 9. Aí, o 9 agora já não pode mais por 2, então a gente vai fatorar ele por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Os valores são agrupados de 2 em 2,
os termos semelhantes. Então, aqui eu tiro um 2, aqui eu tiro um 3, vai ficar 2 vezes 3, que dá 6. E o 2 a gente coloca dentro da raiz. Então, o outro fica 6 raiz de 2. Vamos agora organizar, certo? A raiz de 32 fica 4 raiz de 2. Menos 2 vezes 2 raiz de 3 vai dar 4 raiz de 3. Menos a raiz de 75, que dá 5 raiz de 3. E mais 3 vezes 6 raiz de 2. Então, 3 vezes 6 dá 18, e a raiz de 2 conserva. Os termos são semelhantes, o 4 raiz de 2 mais o 18 raiz de 2, a gente soma, que vai dar 22 raiz de 2. E o menos 4 raiz de 3 menos 5 raiz de 3, a gente vai somar também, sinais iguais soma, vai dar 9 raiz de 3 conserva, e pega o sinal do 5, que é maior. Então, fica 22 raiz de 2 menos 9 raiz de 3. Essa é a letra E. Na questão número 2, eu estou pedindo para simplificar as expressões. Então, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Simplificando. Então, vamos aqui. Na letra A, eu tenho 3 raiz cúbica de 2, menos 7 raiz cúbica de 2 e menos 6 raiz cúbica de 2. Então, 3 menos 7 dá menos 4. E menos 4 menos 6 dá menos 10. E a raiz cúbica de 2 a gente conserva. Só isso, já está resolvido. Na letra B, a gente tem raiz quadrada de 12, menos raiz quarta de 9, menos raiz sexta de 27 e menos a raiz oitava de 81. Vamos fazer a fatoração, né? Então, no 12, a gente vai por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. A grupa vai ficar 2 raiz de 3. Então, no 12, eu tenho 2 raiz de 3. Menos a raiz quarta de 9. O 9 vai ficar 3 ao quadrado. Então, já coloca aqui. Menos raiz sexta de 27. Aí, o 27 vai ficar 3 ao cubo. E menos raiz oitava de 81, que vai ficar o 3 à quarta. Nesses valores aí, a gente vai ter que fazer todas as simplificações, né? Então, 2 raiz de 3 a gente conserva. O 4 a gente simplifica aqui por 2. E o 2 por 2 vai dar raiz quadrada de 3. 4 dividido por 2 dá 2, não precisa colocar o 2 aqui. E 2 dividido por 2 dá 1, então 3 elevado a 1 dá o próprio 3. O 6 a gente divide por 3 e o 3 por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, fica raiz quadrada, e 3 dividido por 3 dá 1, então fica 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. O 8 e o 4 a gente vai dividir por 4. Então, 8 por 4 e 4 por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Não precisa colocar o 2. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, fica 3 elevado a 1, que dá o próprio 3. Aqui, agora, a gente vai resolver os termos que estão lá de fora, que todos eles são semelhantes, são todos raiz de 3, né? Então, a gente vai pegar aqui agora, ó. 2 menos 1, que dá 1. Menos 1, que dá 0, e menos 1, que vai dar o próprio menos 1. O menos 1 não precisa colocar, então fica menos raiz de 3. Se colocar também não está errado, então se você colocar 1 aqui na frente não está errado. Mas a resposta ficaria nesse formato, menos raiz de 3. Na letra C, eu tenho 2 raiz quadrada de 150, menos 4 raiz quadrada de 54, mais 6 raiz quadrada de 24. Vamos fazer a fatoração do 150, do 54 e do 24. Então, 150
por 2, que dá 75, por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Aqui agora a gente vai pegar e agrupar de 2 em 2. Colocar aqui novamente. Fazer todas as fatorações, depois a gente pega e coloca o valor. Então, aqui por 2, que dá 75, por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Agrupando aqui, vai ficar 5 fora, e dentro da raiz, o 2 vezes 3, que dá 6. Então, eu tenho 5 raiz de 6. Isso no 150. 5 raiz de 6. Na outra fatoração, é 54. Então, aqui por 2, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, aqui eu vou agrupar, vai ficar 3 lá de fora, raiz de 6. Então, 3 raiz de 6. Fez a fatoração do 150 e do 27, ou do 54, agora a gente vai fazer a fatoração do 24. Por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Então, aqui agrupando vai ficar 2 raiz de 6. Aí, agora a gente organiza, né? A letra C, eu tenho 2 já lá de fora. A raiz quadrada de 150 é 5 raiz de 6. Menos 4, que já está lá de fora, vezes a raiz de 54, que é 3 raiz de 6. E mais 6 vezes a raiz de 24, que é 2 raiz de 6. Resolvendo as multiplicações, a gente vai ter 2 vezes 5, que dá 10. 4 vezes 3, que dá 12. E 6 vezes 2, que também dá 12. E a raiz de 6 a gente conserva. 10 menos 12 e mais 12. Aqui a gente elimina, dá 0, fica 10 raiz de 6. Pronto. Tá resolvida a letra C. Certo, na letra D, temos 7 raiz de 32, menos 5 raiz de 2, mais raiz de 8. Fazendo a fatoração do 32, a gente vai encontrar por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Agrupa de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Vamos colocar o 4 raiz de 2 ali. Então, 7 vezes 4 raiz de 2, que é o valor da raiz quadrada de 32. Menos o 5 raiz de 2, não precisa fatorar o 2. E mais a raiz quadrada de 8, que fatorando a gente vai encontrar. Aqui vai dar 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, fica 2 raiz de 2. Resolvendo isso, a gente vai ter 7 vezes 4, 28, raiz de 2, menos 5 raiz de 2 e mais 2 raiz de 2. Resolvendo, 28 menos 5 dá 23, e 23 mais 2, 25. E a raiz de 2 a gente conserva. Então, fica 25 raiz de 2. Certo, agora vamos para a questão número 3. Determine o perímetro das figuras. O perímetro é a soma dos lados da figura. Então, eu tenho aqui o triângulo. A gente vai pegar e somar esses lados dele, certo? Então, raiz quadrada de 45 mais raiz de 80 e mais raiz de 125. Vamos fazer aqui a letra A. Na letra A, é a soma da raiz de 45 mais raiz de 125 e mais raiz de 80. Então, a gente tem que fazer a fatoração.
O 45 por 3, que dá 15, por 3, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, aqui eu vou ficar com 3 raiz de 5. Agrupei, ó, tiro 1, 3 e a raiz de 5 fica dentro. O 5 fica dentro da raiz. Então, 3 raiz quadrada de 5. No 125, 3 raiz quadrada de 5. Mais o 125, a gente faz também a mesma coisa. Fatora por 5, que vai dar 25. Por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Agrupa, que vai dar 5 raiz de 5. Então, agrupou. O 5 conseguiu agrupar, fica fora. E o outro 5 dentro da raiz. E o 80, o mesmo processo. Então, a gente faz a fatoração aqui. Agora, pode por 2, que dá 40. Por 2, que dá 20. Por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. E por 5, que dá 1. Então, agrupa aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 2, 4. E o 5 dentro da raiz. Então, 4 raiz de quadrada de 5. Aí, a gente vai colocar ele aqui. 4 raiz quadrada de 5. Chegou aqui agora, a gente soma os números que estão fora. Então, 3 mais 5, 8, 8 mais 4, 12. E a raiz de 5 conserva. Pronto, então, o perímetro da letra A, né, do triângulo, é 12 raiz de 5. Na letra B, eu tenho um retângulo. Lembrando que o retângulo, as medidas dos seus lados paralelos são as mesmas. Então, aqui mede raiz de 54, aqui também. E essas duas medem raiz de 150. Então, a gente vai repetir, né? 2 vezes raiz de 54, mais 2 vezes a raiz de 150. Então, assim, vamos pegar e colocar na letra B. Raiz de 54... mais raiz de 54, mais raiz de 150 e mais raiz de 150. Vamos fazer a fatoração de 54 e 150, já foram feitas, mas vamos repetir elas aqui. Aqui por 2 que dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, aqui a gente encontrou 3, né? Agrupou de 2 em 2 os números iguais, fica 3 raiz de 6. Vamos colocar ele ali. No lugar de 54, a gente coloca 3 raiz de 6, somado com 3 raiz de 6. Agora, o 150. A fatoração de 150 vai ficar por 2, que dá 75. Por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, fica 5 raiz de 6, que 2 vezes 3 dá 6. Então, 5 raiz de 6, repetido 2 vezes aqui. 5 raiz de 6 mais 5 raiz de 6. Fez esse processo, agora é só somar. Então, 3 mais 3, 6... 6 mais 5, 11, 11 mais 5, 16. Então, a gente vai ficar com 16 raiz de 6. Pronto, esse daí foi o perímetro da letra B. E a questão número 4, que a gente tem assim. Considerando com aproximação de centésimos, raiz de 2 igual a 1,41 e raiz de 3 igual a 1,73, determine o valor do número real y na forma decimal, sendo y igual a raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 300 mais raiz quadrada de 800 e mais raiz quadrada de 1.200. Então, primeiramente, a gente vai ter que fatorar esses valores. Vamos fatorar aqui o 200. Aqui por 2, que dá 100. Por 2, que dá 50, por 2, que dá 25, por 5, que dá 5, e por 5, que dá 1. Esse foi a fatoração de 50. Agrupa de 2 em 2, porque é raiz quadrada, os números iguais. Os números que conseguiu agrupar, multiplicam um pelo outro, então 2 vezes 5 dá 10, fica 10, e a raiz de 2 a gente conserva.
Então, a gente vai ter 10 raiz de 2 aqui na raiz de 200. Vamos agora fazer a fatoração do 300. No 300, a gente vai ter por 2, que dá 150, por 2, que dá 75, por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, aqui a gente vai ter 10, né? 2 vezes 5 dá 10. E a raiz de 3 a gente conserva. Então, ficamos com 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 3. Vamos fazer a fatoração agora do 800. No 800, a gente vai ter por 2, que dá 400, por 2, que dá 200, por 2, que dá 100, por 2, que dá 50, por 2, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Agrupa os números iguais, que vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 e a raiz quadrada de 2, a gente vai conservar. Então, 20 raiz de 2 é o valor da raiz quadrada de 800. E, por último, a raiz quadrada de 1.200. Aí, a gente vai pegar por 2, que dá 600, por 2, que dá 300, por 2, que dá 150, por 2, que dá 75, por 3, que dá 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Agrupa, então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. E a raiz quadrada de 3. Pronto, fizemos isso, agora vamos organizar aqui a questão número 4. Então, o valor de y é raiz de 200, que dá 10 raiz de 2, somado com a raiz de 300, que dá 10 raiz de 3, somado com a raiz de 800, que dá 20 raiz de 2, e somado com a raiz quadrada de 1.200, que dá 20 raiz de 3. Pega os termos semelhantes, agora a gente soma. Então, 10 raiz de 2 mais 20 raiz de 2 vai dar 30 raiz de 2. Somado com 10 raiz de 3 mais 20 raiz de 3 vai dar 30 raiz de 3. Observe que na questão está pedindo para multiplicar os valores, né? A raiz de 2 por 1,41. Então, a gente vai pegar o 30, multiplicar por 1,41. E o 30 vezes a raiz de 3, que é 1,73. Vou colocar aqui 1,73. Então, 1,41 vezes 30, dá cor aqui. 1,41 30 vezes. Depois acrescento 0. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. Acrescento 0 aqui, conta duas casas, coloca a vírgula. Então, fica 42,30. E o outro é 1,73. 1,73 vezes 30. Então, 3 vezes 3 dá 9, 21 vai 2, 3 vezes 1 é 3 e 2, 5. Acrescenta aqui, fica 51,90. E aí, a gente vai pegar e vai somar esses dois resultados. Então, no resultado aqui, 30 vezes 1,41 deu 42,30, somado com 51,90. Então, somando isso daqui, a gente vai obter 51. Vamos obter 94,20. Então, somando os dois, a gente tem 94,20, certo? Esse é o valor de y. Então, por hoje é só. Espero que tenha entendido.